O drama das pessoas que esperam há décadas na fila dos precatórios foi um dos principais assuntos discutidos pelo presidente nacional da Ordem, ao abrir o Colégio de Presidentes de Seccionais da OAB. Atualmente, o número oficial de precatórios não pagos é de 87 bilhões no Brasil, mas estima-se que a dívida real seja bem superior, na casa dos 100 bilhões de reais. O calote dos precatórios que o Estado brasileiro vem dando no cidadão é algo que nos remete a uma época em que a justiça era uma justiça dos reis. Só quem mandava na justiça era os reis e faziam aquilo que eles queriam. Na verdade, o que está acontecendo hoje? Os reis são o Estado, União, o Estado, município, o Estado, né? Esses são os reis. Os súditos somos nós a quem querem impor a vontade desse Estado. E sob o argumento de que se pagar os precatórios, prejudicarão o funcionamento dos outros súditos dentro do Estado. Essa não é uma verdade. Há forma de se resolver isso. Essa é uma questão que precisa ser enfrentada. A securitização da dívida é uma solução. Se pode trabalhar nesse sentido. É algo que o governo brasileiro não está querendo enfrentar, porque ele vai ter que dar o aval para esses estados caloteiros que hoje não pagam seus provedores. E a luta dos advogados contra o aviltamento dos honorários arbitrados pelos juízes também foi muito discutida na reunião. A Ordem tem não só defendido em palestras, não só defendido em conclaves, mas tem, sobretudo, atuado firmemente junto aos tribunais superiores no sentido de não permitir o aviltamento dos honorários advocatícios. O advogado não tem que ter vergonha de receber honorários advocatícios. Essa é a sua remuneração. Como a do médico é a remuneração, como a do engenheiro também o é. Portanto, é algo que precisa ser efetivamente buscado. Os advogados trabalham, às vezes, 20, 30 anos e não podem, no final, ganhar R$100, R$1.000, algo que é irrisório. Houve um caso em Viamão, no Rio Grande do Sul, onde os honorários foram fixados em apenas R$6. É um desrespeito ao trabalho do advogado, à dedicação, ao empenho. O advogado tem que se especializar, tem que se capacitar, tem que montar suas estruturas, e o estabelecimento desses honorários é diminuir a defesa. É dizer que o cidadão não merece uma defesa qualificada, porque para defendê-lo tem que ter um advogado mal remunerado. Sobre a importância da defesa das prerrogativas profissionais do advogado, o presidente da OAB do Paraná e o presidente da Bahia destacaram alguns problemas. Os problemas não são diferentes dos problemas que nós tivemos na advocacia do Brasil inteiro. O problema da lentidão da justiça, em especial. Isso decorre de uma falta de estrutura e, no meu entender, de uma falta de planejamento do Poder Judiciário a longo prazo. Nós estamos sofrendo aqui hoje no Paraná, eu digo no Brasil em geral, justamente pela falta de planejamento. É evidente que alguns estados já acordaram para isso, andam mais à frente, e outros têm um problema até mais crônico. Essa, no meu modo de entender, é uma insatisfação muito grande de todos, não apenas advogados, que refletem na comunidade, refletem na economia com relação à segurança jurídica, e isso tudo nós temos que levar em consideração. Nós entendemos que o advogado que não tem autonomia, que não tem independência para o exercício da profissão, nós não podemos ser advogados. Então, é uma tecla que a OAB da Bahia sempre bate. E nós temos aí alguns problemas sérios do relacionamento ainda não muito bom com a magistratura, nem com o Ministério Público. E nessa hora é preciso, já que não existe hierarquia entre nós, os magistrados e os integrantes do Ministério Público, um respeito recíproco. Lá na Bahia nós sofremos muito, principalmente aqueles colegas que fazem a parte de direito criminal. Constantemente eles estão em embates com delegados de polícia no interior, e no interior meio difícil de relacionamento. De modo que a Ordem tem lutado intransigentemente na defesa das prerrogativas dos advogados para garantir o pleno exercício da profissão. Outro assunto que também mereceu destaque foi a preocupação com a forma de implantação do processo eletrônico no âmbito dos tribunais. Foi requerida ampla garantia de acesso, como forma de proporcionar transparência e eficiência na prestação jurisdicional. O encontro é de Colégio de Presidentes Seccionais, portanto é um debate de natureza nacional e, sem dúvida nenhuma, serão discutidos temas importantíssimos para o atual momento da advocacia. A questão do cadastro nacional daqueles que violam as nossas prerrogativas profissionais, que nasce em São Paulo, através do presidente Dulso, e é levado ao Conselho Federal pelo Guilherme Batoc, nosso conselheiro federal, vai ser discutido nesse encontro. Outro tema importante, a questão do mercado de trabalho,
Quem pode prestar serviço jurídico a partir da decisão da Defensoria Pública do Supremo, que liberou em São Paulo a Defensoria a firmar convênios com outras entidades que não sejam OAB, uma discussão sobre a abertura desse mercado, porque só advogado ou sociedade de advogados pode prestar serviço, seja para carente ou para não carente. Questão dos estudantes, dos estagiários de direito, dos estagiários de advocacia, temas todos de muito interesse para a advocacia e para a cidadania. Foi destaque também a decisão do Supremo quando da declaração da constitucionalidade da Lei Ficha Limpa. O presidente nacional, Ofir Cavalcante, acrescentou que a OAB vem se empenhando para que o Conselho Nacional de Justiça aprove resolução para proibir a nomeação ou designação para cargos comissionados no Poder Judiciário de pessoas condenadas por atos previstos como causas de inelegibilidade nessa lei. E quando o assunto em pauta é corrupção, a OAB expressa preocupações e recomendações da advocacia brasileira no atual momento. Na reunião, foi discutido o fato de ser cobrada dos poderes públicos a elucidação dos casos de corrupção ou qualquer outra forma de desvio de conduta. Esse é um tema que tem que ser discutido sempre, não só aqui, no sentido de mostrar caminhos para se evitar corrupção. O que se verifica é que mesmo os defensores da anticorrupção, quando muitas vezes são alçados ao cargo, verificam que é gostoso ser corrupto, por uma série de razões. Você não tem a formação necessária de interesse público. Então o que nós temos que despertar na sociedade brasileira é exatamente essa concepção de que não adianta um aproveitamento pessoal em prejuízo da coletividade, porque acaba sendo prejuízo dele próprio. Exigir a apuração das denúncias de conduta ética por membros do Congresso Nacional, com punição dos envolvidos, respeitado o devido processo legal, também estava entre os tópicos da Carta de São Paulo, documento final do Colégio de Presidentes de OABs de todo o país. A reforma política, ela é fundamental. Nós estamos a falar na reforma política desde 1930 e ela nunca acontece. E não acontece por quê? Porque quem está dentro não tem interesse de mudar o jogo. E é nesse sentido que a ordem quer fazer que nós aqui de fora sejamos estimulados a mudar esse jogo, a forçar aqueles jogadores que estão lá dentro a cumprir aquilo que o técnico diz, usando uma expressão do futebol, usando um exemplo do futebol. Os políticos são os jogadores, nós, sociedade, somos os técnicos, somos os donos daquele time e eles precisam jogar de acordo conosco e não de acordo com os interesses dele. Dividida em 7 tópicos, a carta tratou de questões importantes para a advocacia e para a sociedade. Após 2 dias de reuniões, a Carta de São Paulo foi divulgada, com as principais resoluções que foram tomadas. Sediamos este importante evento. Há décadas isso não acontecia aqui no estado de São Paulo, em nossa cidade, e tivemos a contribuição do talento e, acima de tudo, da experiência desses presidentes de OABs de todo o Brasil, debatendo temas muito importantes. E esses temas estão hoje cristalizados nesta carta, que é o manifesto político da diretriz que foi celebrada aqui por todo esse colegiado. Nós falamos aqui sobre questões importantes como, por exemplo, o Cadastro Nacional das Violações e Prerrogativas, para que possamos mapear e consultar, sempre que a OAB assim entender, esses registros. Outra coisa importante também que foi alvo de muito debate é a questão da certificação digital, do processo digital, que também reclama uma atenção e um aperfeiçoamento desse sistema. A questão do convênio de assistência judiciária e a situação da Defensoria Pública aqui em São Paulo também foi objeto da nossa reflexão, ao lado de questões também fundamentais para a sociedade, como o tema precatórios, com alternativas para enfrentar essa grave situação. Esses são alguns dos pontos importantes que contemplam este documento deste encontro, que é a Carta de São Paulo. Eu só posso mais uma vez reiterar a satisfação de tê-los todos aqui e, acima de tudo, dizer que este evento, mais uma vez, foi coroado de sucesso pela qualidade dos seus participantes e pela diretriz que agora o Conselho Federal e o Colégio de Presidentes dará a todas as OABs do Brasil.